Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhoras e senhores servidores do nosso Tribunal de Contas, caríssimo Enio Pimenta, aqui representando o nosso Ministério Público de Contas, caríssimos telespectadores das mais diversas redes de comunicação social, muito bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à nossa comissão do plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelos procuradores Ricardo Schneider Rodrigues e Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, foi feita a terceira leitura da proposta da instrução normativa referente ao PAF e a segunda leitura da proposta de instrução normativa referente ao CARDUGE. Na hora do expediente, fizeram uso da palavra a conselheira Maria Cleide e o excelentíssimo senhor presidente, que informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros para a próxima sessão. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia com a inversão da pauta. Relator o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 4744-2011, prestação de contas, aprovado parecer prévio. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 2898-2024, representação, aprovado acórdão. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 7783-2023 e TC 8287-2023, ambos que tratam de prestação de contas de governo municipal, aprovados pareceres prévios. E TC 7978-2023, prestação de contas de governo municipal, solicitada à vista pelo conselheiro Otávio Lessa. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 18658-2024, representação, acórdão aprovado. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, proposta de súmula, proposta no bojo do processo TC 11699-2023, suspensa a fim de que os gabinetes elaborem seus votos. Por fim, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra nas explicações pessoais, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Solicito à comissão do plenário que proceda à leitura das resoluções que estão em andamento. Proposta de instrução normativa de iniciativa da presidência aprova o Plano Anual de Fiscalização, PAF, exercício 2025, de que trata a resolução normativa número 6 de 2024 e dá outras providências. Hoje seria a quarta leitura. Então já poderia ser votado. Eu gostaria de dizer a Vossas Excelências que nós tivemos uma contribuição da conselheira Maria Cleide na formulação do PAT de forma extremamente importante, que foi encaminhada à diretoria geral e todos os demais diretores das áreas finalísticas do tribunal, e algumas propostas foram incorporadas a nosso programa de trabalho, outras foram, digamos assim, reduzidas, né, a contribuição. Mas a redação final já foi encaminhada, me parece que ontem, ao gabinete de Vossas Excelências. Eu consulto se já estão aptos a votar essa proposta de trabalho, o PAF 2025. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Nas explicações, ou melhor, no expediente, concedo a palavra a Vossas Excelências. Vai, por favor. O CARDUGE, isso, por favor. Proposta de instrução normativa de iniciativa da presidência altera a instrução normativa número 1 de 2018, que dispõe sobre o cadastro de responsáveis e das unidades gestoras CARDUGE no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, lida em terceira leitura. Ok.
Continua facultada a palavra para Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para o dia de hoje e apenas queria justificar que eu tinha prometido aqui em pleno que o pedido de vista do processo solicitado por mim na sessão anterior, eu não posso avançar porque o processo não chegou no nosso gabinete. Ok. Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, outro membro do Ministério Público, doutor Enio. Presidente, eu trago para relatar inicialmente o processo TC número 6981/2024, que se trata de prestação de contas de governo do senhor Gilberto Gonçalves da Silva, referente ao município de Rio Largo, exercício financeiro 2023, cuja documentação foi protocolada nesta Corte no dia 22 de abril de 2024, por meio do ofício de número 117. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que por meio do relatório de número 162/2024, fez análise dos pontos de controle mínimos definidos no ato da presidência e opinou inicialmente pela citação do gestor para que apresentasse a defesa diante dos achados de auditoria. E aí eu vou listar os principais achados, senhor presidente e senhores conselheiros, que eu destaquei aqui. O primeiro achado é a ausência do não encaminhamento do anexo 2, que configuraria um descumprimento à resolução normativa 01/2016, do anexo 1, item 4, que compromete a análise detalhada das despesas por elementos. Teve também a ausência do balanço patrimonial consolidado. Aliás, ausência não. Balanço patrimonial consolidado evidenciou um déficit financeiro no valor de R$ 8.896.000, referente ao exercício anterior. No entanto, o ente abriu créditos suplementares por superávit financeiro, mesmo sem a existência de superávit, totalizando R$ 18.162.000. Constatou-se também que foram abertos créditos suplementares correspondentes a 34,01% das dotações iniciais, excedendo em 4,01% o limite autorizado pela LOA de 2023. Ausência de notas explicativas acompanhando a demonstração contábil. Verificou-se também que o Poder Executivo realizou 202 milhões, despesas com pessoal no valor de 202 milhões, que corresponde a 57,94% da receita corrente líquida ajustada. O ente não alcançou o percentual mínimo exigido com relação ao VAT. As somas representaram um percentual de 14,20%, abaixo, portanto, dos 15% estabelecidos na legislação. O diretor da unidade técnica acatou as sugestões do auditor de controle externo, determinou a citação do senhor Gilberto Gonçalves da Silva para que apresentasse a manifestação de defesa diante dos achados de auditoria encontrados por meio do despacho de número 2716/2024. O gestor compareceu aos autos por meio do protocolo de número 17603 e apresentou defesa de forma intempestiva, oportunidade na qual também encaminhou os documentos solicitados. A Defafom, por sua vez, afirmou que o prazo legal para sua submissão havia expirado no dia 8/10/2024, conforme comunicação processual contida na peça de número 68, sendo a defesa protocolada apenas no dia 15/10, conforme protocolo de número tal, o que inviabilizou a consideração dos elementos apresentados no âmbito do contraditório, ficando preclusa, portanto, a oportunidade de sua apreciação nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica 8790/2022.
No entanto, este gabinete considerou a defesa como memoriais, né, nos termos já de legislação não, de jurisprudência já fartamente mencionada nesta Igreja-Corte. Ao final, o DEFAFON opinou pela irregularidade da prestação de contas do município de Rio Largo. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer de número 921/2025, da lavra da senhora Estela Mero Cavalcante, opinou pela rejeição das contas em uma emenda que é bastante extensa. Eu peço vênia para dispensar a leitura. É o relatório, senhor presidente. Por favor, doutor Enio. Senhor presidente, o conselheiro relator já trouxe os elementos, né, dos achados de auditoria, né, que ensejaram a emissão, né, tanto da manifestação técnica quanto do parecer do Ministério Público pela rejeição das contas. O Ministério Público também acolheu, né, todas essas irregularidades apontadas, né, problemas na parte de gestão orçamentária, financeira, de despesa de pessoal, restos a pagar, enfim, alta dependência de transferências governamentais. E tendo em vista que o relator já fez, inclusive, a leitura individualizada dos pontos, né, eu vou só reiterar os termos do parecer, né, que é o parecer 921 de 2025, e registrar também que esse parecer ele é referente ao exercício de 2023 e está ainda pendente de análise o parecer prévio das contas relativa ao exercício de 2022. Então, houve um pedido do Ministério Público para que fosse feita essa apreciação em conjunto, né? Mas aqui, eu vou pedir vênia a minha colega Estela Mero para, nesse caso específico, tendo em vista que o processo já se encontra maduro para o julgamento, né, e até em obediência à questão da celeridade processual, né, conselheiro Otávio, já que o conselheiro relator, o conselheiro Rodrigo, se sentiu apto, entende que o processo está maduro e que não é necessário, né, buscar novos elementos da prestação de contas do exercício anterior para ter consequências nesse processo, né, tendo em vista a robusta, né, instrução que foi feita no relatório técnico, tendo em vista, inclusive, a intempestividade da defesa apresentada, né, tendo em vista também a emissão do parecer do Ministério Público, né, reforçando esses pontos e emitindo o parecer, né, entendo que o processo está pronto para julgamento. Então, a manifestação do Ministério Público nos autos é pela rejeição das contas, da prestação de contas de governo municipal do município de Rio Largo no exercício de 2023, são em torno de 30 pontos de apontamentos de irregularidades, inclusive pedindo que seja acrescentado, né, no parecer prévio, conselheiro, todos os elementos, as determinações que constam no parecer do Ministério Público, né, que são as determinações de correção para os exercícios subsequentes, a fim de que o gestor não continue, né, incidindo nessas graves irregularidades na gestão daquele município, e a gente sabe que é um município da região metropolitana aqui de Maceió, e que volta e meia sempre está, né, a gente recebe denúncias e são trazidos ao tribunal diversos relatos de irregularidades cometidas. Então, nada mais pedagógico nesse sentido do que o tribunal fazer da forma mais célere possível o julgamento irregular, ao parecer prévio pela irregularidade nas contas, remetendo o processo à Câmara Municipal a fim de que aquela Câmara Municipal adote as providências de sua competência, qual seja o julgamento das contas. É essa manifestação, senhor presidente. Relator, por favor.
Senhor presidente, inicialmente fizemos análise da documentação encaminhada. Constatamos que o gestor não encaminhou o anexo 2 e o anexo 1, item 4, em violação à resolução normativa número 01/2016. Da mesma forma, não encaminhou notas explicativas. Fizemos análise do relatório de controle interno municipal. Verificou-se que dos 9 pontos, melhor dizendo, dos 16 pontos determinados na instrução normativa número 3/2011, apenas 9 foram objeto de apreciação por parte do controle interno. Foi feita a análise dos instrumentos de planejamento. Como nós consideramos a defesa como memorial e acolhemos a documentação que foi encaminhada intempestivamente, consideramos que, com relação a um dos documentos faltantes, o gestor encaminhou, ainda que intempestivamente, à Corte de Contas, de modo que nós superamos esse ponto. Foi feita análise da lei orçamentária anual, que fixou receitas e despesas na ordem de 337 milhões, sendo que o orçamento fiscal na ordem de 268 milhões e a Seguridade Social em 68 milhões. Foi feita análise do resultado orçamentário. Em princípio, foi verificado um resultado deficitário no confronto entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas. Um resultado deficitário no valor de R$ 23.609.000, que decorreu principalmente da utilização de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior para abertura de créditos adicionais. Eu estou fazendo uma leitura resumida, mas fico à disposição de Vossas Excelências. É bastante extensa a minuta, para tirar qualquer dúvida que venha a ser feita, né? Com relação também ao resultado orçamentário, verificamos uma dependência do município, dependência econômica quanto às receitas de transferências correntes, que atingiram um percentual de 78,76%. Esse é um cenário que se repete na maioria dos municípios alagoanos, eu acho que na quase totalidade dos municípios, e que o tribunal pode ter uma atuação numa linha desenvolvimentista. Isso passa, evidentemente, é algo mais complexo, é algo estruturante, que passa pelo desenvolvimento econômico local. O tribunal pode dar uma contribuição forte nisso daí, ao meu ver. Execução de despesa, houve uma dotação atualizada para R$ 434 milhões. No confronto com a despesa empenhada no valor de 384 milhões, nós constatamos uma economia de dotação no valor de 50 milhões. Mencionamos também que os anexos da Resolução Normativa 01/2016 estabelecem um rol de documentos essenciais para a composição das contas de governo e de gestão. Entre esses documentos, destaca-se a obrigatoriedade de apresentação do anexo 2, que trata da natureza de despesa por unidade orçamentária, segundo as categorias econômicas, o qual não foi incluído no processo de prestação de contas de governo do município. A ausência do anexo 2 configura um descumprimento direto à Resolução Normativa 01/2016. Menciono também que esse anexo não foi encaminhado sequer no momento da defesa. Aqui é outro ponto polêmico também, um ponto sensível da prestação de contas, é com relação à alteração orçamentária. Nós verificamos que houve abertura de créditos suplementares por anulação de dotação no valor de 67 milhões, porém houve no exercício a abertura de 114 milhões,
o total representa 14,01% a mais do que foi permitido na LOA. Esse excesso foi realizado sem a devida comprovação de autorização legislativa, configurando uma abertura de créditos suplementares que excede o limite permitido. O gestor encaminhou a Lei 1994/2023, que teria alterado o artigo 4º, inciso 3 da LOA, e o limite para abertura de créditos adicionais suplementares para 30%, de 20% para 30%. Portanto, o total de abertura sem lastro legal seria no valor de percentual de 4,01%. Outro ponto sensível foi a abertura de créditos suplementares por superávit financeiro. Nós verificamos que durante o exercício anterior a municipalidade não teve superávit financeiro. Na verdade, ela teve um déficit financeiro, que essa prática contraria a Lei 4.320, que estabelece no artigo 43, parágrafo 1º, que a abertura de créditos suplementares deve estar respaldada em superávit financeiro comprovado. Houve abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação, no valor de R$ 55.792.000. Tal situação configura também infração ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320, que exige a comprovação efetiva do excesso para abertura de créditos suplementares. Contudo, o valor do excesso de arrecadação correspondeu a R$ 54.749.000, ou seja, utilizando R$ 1.042.000 sem a devida comprovação do excesso correspondente. Foi feita análise dos restos a pagar. De importante aqui para que a gente entenda a situação do município é que a disponibilidade de caixa líquida ficou negativa em 41 milhões, indicando que o município não possui caixa suficiente para cumprir com as despesas assumidas referentes ao exercício 2023, que serão transportadas para o exercício subsequente. Foi feita análise da execução financeira, análise patrimonial e financeira também, da municipalidade. Com relação aos limites constitucionais, nós constatamos o cumprimento do limite em manutenção e desenvolvimento de saúde. Com relação ao Fundeb, especificamente não houve o cumprimento do artigo 27 da lei do Fundeb. Verificou-se que o ente não alcançou o percentual mínimo exigido e as despesas de capital custeadas com recursos da complementação da União, o VAT, somaram R$ 4.550.000, o que representa 14,20% abaixo, portanto, do limite legal. No financiamento da saúde, foi verificado o atingimento do percentual de 21,92%, cumprindo, portanto. O repasse do 10º foi de R$ 10.731.000, cumprindo os mandamentos constitucionais. Aqui também, com relação aos limites legais, nós trouxemos um excesso de despesa com pessoal do Poder Executivo, teria gasto 57,94%, acima, portanto, do limite máximo permitido. E, com relação a metas fiscais, observou-se nos demonstrativos de resultado primário e nominal não estão alinhados com os valores previstos no anexo de metas fiscais da LDO. De modo que nós estamos trazendo, senhor presidente, as contas do senhor Gilberto Gonçalves da Silva, referentes ao exercício financeiro 2023, considerando principalmente a ausência do anexo 2, configura descumprimento da resolução normativa já mencionada, 01/2016, abertura de créditos suplementares por superávit financeiro, totalizando
18.162.000 de créditos suplementares sem lastro financeiro, abertura de créditos suplementares correspondentes a 34,01% das dotações iniciais mediante anulação total ou parcial, excedendo o limite em 4,01% do que ficou autorizado na LOA e sua posterior alteração legislativa, e o não cumprimento do limite mínimo com VAT, despesa de capital, tendo aplicado 14,20%. Razão pela qual nós estamos trazendo o voto pela reprovação das contas e os demais pontos de inconsistência pela expedição de ressalva. Como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Rodrigo. Por favor, conselheiro, para discutir. Senhor presidente, nesse momento de discussão, eu até poderia deixar para votar no momento apropriado, mas para destacar inicialmente, consignar a minha posição a respeito da tramitação processual, todos conhecem minha posição, e começar pela fala do doutor Enio, que dentre várias observações feitas pelo órgão ministerial, há também pedidos específicos de instauração de procedimento, inclusive para apuração daquelas sanções administrativas com relação à lei de responsabilidade fiscal. Há também um outro pedido de instauração de procedimento, até consolidando aquilo que o tribunal já vem conversando e que acredito que você vencido, evidentemente, que vai ser motivo de súmula, a questão das contratações temporárias. Parece que o órgão ministerial notou que tem uma situação lá peculiar. Então, consolidando aquele entendimento que, ao invés de fazermos aquela fiscalização pontual, vai se fazer num contexto amplo, que é o mais correto, porque isso vai impactar realmente nos gastos do município, especificamente na questão de gasto com pessoal. Nós fizemos também a análise da prestação de contas. Eu vou falar aqui o que me levaria a seguir um norte ou outro, mas acredito que algumas já ali alcançadas pelo conselheiro e outras que talvez não tenham sido explicitadas, mas que de alguma forma tenham relação com o entendimento do próprio relator. Da análise feita aqui, excelência, eu traria, já até, antecipando o meu voto, tomando à frente dos demais colegas, em trazer pela reprovação pelas seguintes situações. Primeiramente, que o PPA veio incompleto, então faltante aí detalhamento dos projetos, atividades e ações. Isso por si só já compromete as contas de governo, que é exatamente o aspecto amplo, macro, do que o gestor vai fazer na sua gestão, inclusive nessa do ano de 2023, com uma quarta parte daquilo que ele iria fazer nos 4 anos para o qual foi eleito. Também verificamos que houve déficit orçamentário na ordem de mais de 23 milhões de reais. Houve créditos adicionais abertos sem a existência de superávit financeiro apurado em exercício passado, em mais de 18 milhões. Houve abertura também de créditos adicionais de mais de 24 milhões, citando uma outra fonte inexistente, excesso de arrecadação. Por derradeiro, ainda com relação aos créditos adicionais, houve abertura de créditos adicionais no valor de 13 milhões, acima de outra fonte aqui citada, que é aquela fonte que não tem impacto nenhum no orçamento, de anulação de dotação. Ou seja, ele conseguiu dar encaminhamento a recursos maiores do que aqueles que foram anulados. Então, isso é facilmente verificado, comprovado numa análise visual das informações constantes dos demonstrativos. Também
com relação ao gasto de pessoal com poder executivo, que girou ali em torno de mais de 57%, nós sabemos aí 3 ou 4% a mais do que o máximo permitido pela lei, descumprimento de meta fiscal, isso até, como considerou o conselheiro, homenageando o princípio da verdade real, até confessado pelo próprio gestor, que de fato descumprira o resultado nominal. Haveria uma previsão de mais de 12 milhões e o alcançado foi de menos 10 milhões. A disponibilidade de caixa, vou arredondar para mais, mas a diferença é pouca, em cerca de 90 milhões de reais, que não cobririam as obrigações no valor de 130 milhões. Então, ter muitas dívidas, não assegurando o recurso financeiro para esse pagamento. Descumprimento da despesa mínima constitucional em educação, tendo atingido apenas o percentual de 20,67%. E com relação aos outros gastos da educação, Fundeb, como visto no relatório técnico, mas pelo cálculo, pela análise que fizemos, de todos os outros, apenas ficou evidente que houve um descumprimento no Fundeb-VAT, que em vez de 15% mínimo, aplicou 14,2%. Então, Excelência, em razão dessas situações que, no mérito, eu também, antecipando o voto, senhor presidente, acompanharia o voto do conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. Por favor. Então, na verdade, eu queria só fazer o esclarecimento de que, quando fez a manifestação do Ministério Público, como eu disse, assim como o voto do conselheiro Rodrigo é um voto bem extenso, né, o parecer do Ministério Público também é um voto bem extenso. E eu fui expresso ao dizer que o Ministério Público pediu que fossem incluídas, né, pedir que fossem incluídas no parecer prévio as determinações para que as irregularidades não sejam cometidas nos exercícios subsequentes, bem como as demais providências pedidas pelo Ministério Público no corpo do parecer, que é justamente a abertura desses procedimentos específicos, né, que vão ser tramitar apartado aqui no tribunal, mas que esses procedimentos específicos, eles não são encaminhados à Câmara de Vereadores. São procedimentos em que o tribunal vai exercer a sua competência de fazer o julgamento do gestor, a imposição de sanção, né, a imposição de eventualmente até ressarcimento ao erário, como recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que o tribunal pode e deve fazê-lo nos casos em que for constatada, né, graves irregularidades, como é o caso que estão nos autos. Mas como isso vai ser um procedimento apartado do tribunal, né, isso não vai ser encaminhado à Câmara de Vereadores, é uma competência própria do tribunal, a aplicação dessas sanções. Por isso que eu não o fiz explicitamente, mas pedi que fossem incluídas essas providências pedidas pelo Ministério Público no parecer que está nos autos, no parecer prévio do conselheiro Rodrigo. Eu fiz esse destaque porque em outras ações ministeriais também há esse pedido e alguns até específicos de sancionamento com relação a fatos de algo, por exemplo, o encaminhamento intempestivo, que geraria automaticamente uma sanção. Como a gente não teria o relator em si uma informação contemporânea de algum procedimento já instaurado, até o próprio sistema já poderia fazê-lo, inclusive. Mas eu faço esse destaque, realmente há, e também dentro daquilo, presidente, que está sendo, não vou dizer inaugurado nem gestado, mas já está sendo aí criado, né? Que esses procedimentos, ele atrai outros. Por exemplo, em se abrindo o procedimento dos contatos temporários. Todo e qualquer problema que envolver naquele exercício 23, a rigor, o procedimento atrairia essas coisas pontuais que chegam ao tribunal. E com o desenrolar das coisas, a tendência vai ser essa, né? Obrigado, senhor presidente. Eu consulto o conselheiro relator ordinário
que adere a essa posição, eu tomo individualmente os votos. Por favor. Eu estou aderindo, eu apenas fico na dúvida se esse era um ponto que foi levantado pela diretoria de fiscalização. Pois eu entendo, nosso gabinete entende, se não foi levantado, não foi apontado e não foi oportunizada a ampla defesa, a gente não poderia considerar, né, sem prejuízo às garantias constitucionais por parte do gestor. O segundo ponto, eu fiquei na dúvida também com relação à abertura de crédito suplementar. Eu acho que pela indicação equivocada da fonte que estava sendo anulada. Foi isso que Vossa Excelência falou? Eu não compreendi. Não, aí foi só o quantitativo. Na legislação tem um percentual e foi aberto um percentual maior. É só uma questão quantitativa, mais, né? Da anulação. Por exemplo, na lei consta o valor, eu posso abrir crédito adicional, aí tem várias fontes. Uma delas é o excesso. Eu posso, desculpem, por anulação, 50%. Aí ele abriu 60%, 70%, ultrapassou a autorização legal. Nesse sentido, apenas quantitativo. O outro ponto que eu concordo também é com relação à abertura de processo de destaque, né? Processo de destaque seria para apurar quais pontos específicos aqui é para apurar a responsabilidade por ato de gestão do gestor, do contador, seria a questão, deixa eu verificar aqui rapidamente. O segundo deles, aí vou começar pelo final, é com relação à verificação das contratações temporárias, podendo inflar o limite de pessoal. Eu já tenho uma dificuldade, porque esse é um gente pedido. Trabalha dentro de um aspecto que quem deve fazer essa análise com autonomia, com todo respeito, com autonomia e independência, é o órgão de auditoria de controle externo nosso, na minha avaliação, né? Ele teria melhores condições de fazer essa análise quanto à materialidade e risco. Com todas as vênias, eu acredito que nesse ponto a gente pode até discutir. Eu me convenci de que vale a pena o tribunal. Nós estamos em julgamento para saber se Vossa Excelência adere ou não às recomendações acrescidas pelo conselheiro. Senhor presidente, deixa eu só chegar aqui, que às vezes eu não entendo que esse computador, sendo um i7 da TIM, que às vezes trava aqui. Por exemplo, aqui no item 7, como citou o doutor Enio, ele pediria determinação, né, evidentemente, da instalação de procedimento de transação específico sobre o volume das transações temporárias acrescidas no exercício de 2023, quando já verificada a extrapolação do limite prudencial das despesas de pessoal do Executivo. Aí, e os naturais desdobramentos. O outro seria, ele cita aqui, por Vossa Excelência. Há um pedido específico do Ministério. Não antecipou o voto, não? Só para levantar, só uma questão, conselheiro, vou ser bem breve. Há um pedido específico do Ministério Público no seu parecer, que é o pedido de instauração de um procedimento para apuração de infrações administrativas contra a Lei de Finanças Públicas, né? Então, assim, eu acredito que essas situações, né, pontuais e que não devem atrasar a emissão da manifestação do tribunal quanto às contas de governo, elas podem ser avaliadas nesse processo de destaque. Então, esse processo de destaque para apurar essas infrações, quem vai determinar o alcance e a extensão do que vai ser apurado diante dos elementos que tem, que vão constar do parecer prévio, aí sim vai ser a unidade técnica no momento da instrução. Mas acredito ser importante a abertura desse processo de destaque, até porque existe previsão de imputação de sanções de natureza pessoal ao gestor, né, multa de até 30% dos vencimentos, né, e diante do conjunto de irregularidades que estão apontadas, nesse processo de destaque, ele vai ter novamente o direito ao contraditório, a ampla defesa, mas eu penso que o tribunal, até para reafirmar
a sua competência, o seu poder de fazer a apuração nos casos em que o prefeito é ordenador de despesa e em determinadas situações aqui apontadas, o próprio prefeito está atuando como ordenador de despesa, então acho importante a abertura desse procedimento de destaque para que a gente para apurar as infrações cometidas no bojo da prestação de contas, as infrações em que há responsabilidade pessoal do próprio prefeito. Eu acho que fica um pouco amplo, né? As infrações, a gente tá voltando àquela lógica antiga de querer pegar tudo e não vai conseguir pegar lá no final nada, né? Eu acho que fica um pouco amplo. Com relação à contratação temporária, eu vejo que esse é um problema que se repete em vários municípios, talvez todos os municípios do estado de Alagoas. Se a gente começar a fazer determinação no âmbito da prestação de contas, volta àquela lógica que a gente já discutiu aqui, que o tribunal não vai ter condições de fiscalizar tudo, né? Dentro daquela lógica que quem quer fiscalizar tudo acaba não fiscalizando nada, né? Então, eu acolho em parte o pronunciamento da sugestão dada pelo Ministério Público de inserir a abertura de tomada de contas especial, ou processo de destaque, eu acho que é melhor, para apurar as violações à norma de contabilidade municipal. Ok? Então, nesse caso, tem um voto mais amplo do conselheiro Anselmo e um voto específico de Vossa Excelência. Eu tomo então, os votos individuais. Como é que vota o conselheiro decano aqui da nossa Corte de Contas, Otávio Lessa? O relator. Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu acompanho o relator, já todas as vezes ao conselheiro Anselmo, acompanho o relator. Conselheira Renata. Igualmente acompanho o relator. Então fica vencido os acréscimos além do que foi acrescentado e a adesão que faz o conselheiro Rodrigo às sugestões do conselheiro Anselmo, acompanhado pelo Ministério Público. Vossa Excelência contou com a palavra. Presidente, eu trago para relatar o processo TC 5949/2024, que são as contas de governo do senhor Nicolas Teixeira Tavares Pereira, referentes ao município de Campo Alegre, exercício financeiro 2023 também, cuja documentação nos foi encaminhada por meio do ofício de número 78/2024, na data de 25 de abril. Inicialmente, os autos foram encaminhados à DEFAFON, que por meio do relatório de número 156/2024, fez análise dos pontos de controle mínimos definidos no ato da presidência de número 104 e opinou inicialmente pela citação do gestor para que apresentasse a defesa diante dos achados de auditoria e, não sendo esclarecidos os eventuais achados, concluiu naquele momento pela irregularidade das contas do chefe do Poder Executivo. E aqui a diretoria traz vários pontos, presidente. Eu vou destacar aqui a abertura de créditos suplementares no montante de 20 milhões, utilizando excesso de arrecadação, sem a comprovação do excesso correspondente, abertura de crédito especial no montante de R$544 mil, utilizando também excesso de arrecadação como recurso, sem a comprovação de excesso de arrecadação correspondente, o não encaminhamento das leis que autorizam ou que autorizaram a abertura de créditos especiais junto ao rol de documentos que compõem a presente prestação de contas, incompatibilidade entre o saldo de caixa evidenciado no demonstrativo de disponibilidade de caixa e dos restos a pagar e aquele evidenciado nos demais demonstrativos do ente. O diretor da unidade técnica acatou a sugestão do auditor de controle externo e determinou a citação do senhor Nicolas Teixeira Tavares Pereira para que apresentasse a manifestação de defesa diante dos achados. O gestor foi citado por meio do despacho de número 2503 e compareceu aos autos através do ofício de número 185/2024,
tendo a diretoria emitido relatório conclusivo de número 187/2024 e opinado, dessa vez, ele mudou, era irregularidade, passou a ser regularidade com ressalvas, da prestação de contas do município. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer de número 789/2025, da lavra do Dr. Ricardo Schneider, opinou pela rejeição, conforme ementa, que eu peço vênia para dispensar a leitura, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, inicialmente, né, eu queria fazer uma manifestação nesse processo, porque existem apontamentos preliminares, né, um apontamento preliminar, que nós temos conhecimento, nós sabemos que já foi discutido aqui no plenário, que é quanto à necessidade de manifestação conclusiva por parte do titular da unidade técnica, o que não aconteceu nesse processo. Sei que já discutimos, sei que é uma situação que o tribunal já superou algumas vezes, mas eu acredito que esse processo especificamente e outros que vão chegar, né, eles trazem já uma natureza de distinção ao que a gente já apreciou. E por que eu digo isso? Essas contas que estão sendo apreciadas agora já são as contas relativas ao exercício de 2023, né, e contas que chegaram ao tribunal já perto do final do prazo, né, no caso foi dia 25 de abril de 2024. Então a gente já tinha aí quase que 1 ano e meio da vigência da lei orgânica do tribunal, né? E a gente vem nessa situação, o tribunal vem nessa situação de procurar regularizar a ocupação dos cargos de titulares das diretorias das unidades técnicas, mas eu penso que como há essa situação específica colocada nesse parecer, né, eu acredito que o tribunal deva novamente se debruçar sobre a matéria, até porque ontem tivemos aqui a presidente da ANTC, né, que é a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo, e ela esteve comigo no Ministério Público e ela me relatou que está sendo colocada uma visão de que o Ministério Público está concordando com o não preenchimento desses cargos por parte dos servidores efetivos. Então, o que eu tenho feito, as minhas manifestações que eu tenho feito aqui no tribunal, eu tenho evitado em todo o processo estar levantando sempre a mesma preliminar, porque o tribunal superou. Isso não quer dizer que o meu entendimento seja de que não há problema na situação que se encontra o tribunal no momento. Então, por isso, por se tratar de uma prestação de contas até mais recente, né, uma prestação de contas que entrou no tribunal já sob a vigência da nova lei, já 1 ano e meio após a vigência da nova lei, eu vou pedir a Vossas Excelências que a gente discuta um pouco mais esse assunto, né, até de forma preliminar, antes de entrar no mérito do processo. E por que me preocupa especialmente essa situação, conselheiro Rodrigo? Nós sabemos que o tribunal agora vai começar a se manifestar novamente sobre contas nas quais ele já deu o parecer prévio com ressalvas. E possivelmente essas contas com ressalvas, e a gente sabe do problema estrutural que existe nos municípios, a reincidência nessas ressalvas vai acabar levando a pronunciamentos por irregularidade, tanto do parecer prévio quanto pelo julgamento das câmaras municipais. E me preocupa muito, né, um gestor que tem as suas contas julgadas irregulares, pegar um processo do Tribunal de Contas com uma manifestação preliminar, apontando uma flagrante inconstitucionalidade, né, e esse gestor ir ao judiciário e o judiciário anular tudo o que foi feito pelo tribunal, porque há uma nulidade absoluta no processo. Então é por isso que eu peço que a gente volte a discutir esse assunto, né, essa matéria, além de ter um dispositivo expresso na lei estadual, dizendo que é imprescindível, o que finaliza a instrução do processo é a manifestação do titular da unidade técnica, a manifestação conclusiva do titular da unidade técnica,
O que no presente processo não aconteceu. O titular da unidade técnica ele faz um mero encaminhamento, né? E o fato de existir um titular da unidade técnica que tem poder hierárquico, né, sobre os servidores que atuam na instrução processual é também uma forma de garantir ao gestor de que ele vai ter uma dupla apreciação. Ele vai ter a equipe que vai fazer a análise inicial e ele vai ter, né, um servidor também efetivo de carreira que vai fazer uma reanálise daquilo e concluir dizendo, olha, o trabalho feito pela equipe da auditoria, nesses pontos aqui realmente há irregularidade, nesses pontos não há. Inclusive, existe a possibilidade do titular da unidade técnica modificar o enquadramento dado pela equipe de auditoria. Isso acontece amplamente em todos os tribunais de contas, né, do Brasil, no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas de Pernambuco, tribunais que são referência, isso acontece e não há qualquer tipo de, vamos dizer assim, questionamento ou de constrangimento para o servidor que fez a auditoria ter o seu posicionamento não acolhido pelo titular da unidade técnica. Né? Quantas vezes o próprio parecer do Ministério Público não é acolhido no plenário, quantas vezes o voto do relator não é acolhido pelo plenário. Então, isso é natural também na etapa inicial do processo de julgamento de contas, que é a fase instrutiva. Então, a fase instrutiva, para que a gente tenha um processo que a gente consiga levar a cabo a ele de forma rígida e que ele não venha a ser questionado posteriormente, e para evitar um retrabalho do tribunal, o tribunal precisa se adequar às disposições, tanto legais, que a lei orgânica do tribunal exige, quanto também é um assunto que já foi levado ao Supremo Tribunal Federal, né, na DI 6655, e que o Supremo Tribunal Federal já disse que as atividades instrutivas, elas são exclusivas de servidores de carreiras efetivos. Isso foi uma decisão que foi amplamente debatida no Supremo Tribunal Federal. É um processo que foi julgado em repercussão geral, então ele se aplica a todo o sistema de controle externo. Então, eu penso que continuarmos nessa situação de não nos adequarmos a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, né, atuando de forma contrária ao que estabelece a própria lei orgânica do tribunal, fora dos parâmetros que o tribunal vem buscando seguir, que são os parâmetros adotados pelo MMDTC, né, com recomendações e resoluções da ATRICOM. Inclusive, o próprio tribunal forma comissões, né, e os servidores acompanham o MMDTC, e esse ponto é um ponto expresso do MMDTC. Se o tribunal está buscando se adequar, né, nós já temos 3 anos, né, da vigência da lei, mais de 2 anos da vigência da nova lei. Esses novos processos que entraram já ingressaram no tribunal sob a vigência da nossa nova lei. Né? A gente teve discussões na Comissão de Modernização no sentido de fazer uma modulação de efeitos, até quando se manteria essa situação e tal. Inicialmente a previsão era para agora, né, dia 1º de 2025, há uma proposta do conselheiro Rodrigo, inclusive, de resolução nesse sentido, a fim de que a gente faça essa adequação. Então, diante dessas situações, eu vou pedir a Vossas Excelências, pedir ao presidente e ao conselheiro relator, que antes de entrar no mérito, se a gente puder discutir a questão preliminar, porque caso seja acolhida a preliminar, esse processo teria que voltar para o titular da unidade técnica fazer o encerramento da instrução de forma efetiva, como existe a lei. Se Vossas Excelências permitirem, eu gostaria de discutir primeiro a questão preliminar, antes de adentrar no mérito. Caso entendam que pode ser discutido tudo posteriormente, eu avanço na questão de mérito já trazida no parecer. Obrigado, senhor presidente. Peço para inaugurar o relator. Senhor presidente, a preliminar está sendo colocada em votação? Excelência se discussão, acolhe, né? que a gente possa... Aqui eu peguei os autos. Eu estou com os autos aqui do processo. E o titular da unidade técnica e todos que assinaram tanto o relatório foi
um agente de controle externo, auditor de controle externo, né? O relatório preliminar e o conclusivo. E o encaminhamento com a concordância do parecer inicial, do relatório inicial, foi assinado pelo senhor Paulo Mota, que é servidor da casa, né? Servidor que integra os quadros e que sempre fez auditoria governamental no tribunal. Essa é aquela discussão que a gente acaba tendo aqui, e eu discordo um pouco do entendimento da NTC e discordo um pouco do entendimento trazido pelo Ministério Público de Contas, no momento em que diz que tem que ser servidores efetivos e a gente desconsiderar os servidores comissionados que aqui sempre atuaram e não atuaram de forma ad hoc. Eles atuaram porque tinham competência definida em normativos do tribunal, né? E é a razão pela qual eu peço vênia nesse ponto para discordar da manifestação do Ministério Público de Contas. Eu entendo. Posso fazer só uma partezinha? Eu queria. Só uma partezinha, só porque é o seguinte, isso não é, só para deixar claro que isso não é uma opinião do Ministério Público de Contas, isso é um trecho específico da ADI 6655, né, em que o relator da ação, que foi o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, ele fala assim, expressamente, trata-se, né, atividade instrutiva do tribunal, trata-se, afinal, de atividades que não poderiam ser exercidas senão por ocupantes de cargos efetivos, aos quais a Constituição assegura um regime próprio, né, jurídico próprio. Então, assim, a palavra efetivos, ela está expressa na decisão do Supremo, só para não ficar parecendo que é uma opinião do Ministério Público. Na verdade, é uma reprodução que o Ministério Público está fazendo de um trecho da ADI, do relator, e que faz parte dos excertos do julgado. Mas quando lançou como opinião, como manifestação. Não. No parecer... Pareceu uma opinião, né? Não, no parecer está, conselheiro Rodrigo, aí com todas as vênias, no parecer está citado expressamente, com efeito, assinou o excelentíssimo relator, o ministro Edson Fachin, acompanhado pela unanimidade dos ministros e no mesmo sentido preconizado pelo Procurador-Geral da República e pela Advocacia-Geral da União em suas respectivas manifestações, assentadas nos autos, aponta com clareza as razões que impõem a observância desse precedente, 2 pontos, abre aspas. Então, aqui foi extraído, 2 pontos, abre aspas. Trata-se, afinal, de atividades que não poderiam ser exercidas por servidor. Trata-se, afinal, de atividades que não poderiam ser exercidas senão por ocupantes de cargos efetivos, aos quais a Constituição assegura um regime jurídico próprio, a fim de conferir segurança ao servidor para que exerça suas atribuições sem ingerências externas. Então, assim, é um excerto expresso ipsis literis da decisão do Supremo Tribunal Federal, só para não ficar parecendo que é uma opinião, é o julgado do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e prometo não interromper mais o raciocínio de Vossa Excelência. Esclarecendo, para ficar bem claro, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no opinativo emitido pelo Ministério Público de Contas, todos nós conhecemos aqui o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a gente não discorda em hipótese alguma do entendimento do Supremo Tribunal Federal, não discorda em hipótese alguma do que está previsto na lei, né? Agora, o Tribunal de Contas de Alagoas tem uma situação excepcional. E aí eu vou dar um exemplo para você, porque eu não penso, não raciocino direito assim dessa forma, só a submissão da norma que está interpretada ao fato, porque a gente tem um contexto fático completamente diferente. Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal já decidiu em mandado de segurança ou ação questionando a permanência de servidor por não ter realizado concurso público, por ter entrado antes de 88, por ter entrado depois de 88. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade daquela investidura com base em princípios constitucionais, como da segurança jurídica, da confiança legítima,
Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal já fez isso? Quantas vezes outras cortes do Brasil já fez isso? Então, eu tenho dificuldade de pensar assim, o direito de uma forma estática. Nós temos uma situação excepcional que, se a gente for aplicar a regra da forma ordinária como ela cria, às vezes, ela pode criar diversas anomalias. Eu vou dar um exemplo, né? Em Sergipe, quando houve a declaração de inconstitucionalidade, foi estabelecido prazo para se adequar, né? E a gente sabe que Sergipe tem um corpo de servidores concursados muito maior do que o que a gente tem aqui. A gente tem 27, salvo engano, 29 servidores concursados, excepcionais servidores concursados, né? E que se a gente colocar em todas as diretorias, a gente vai ter situação, por exemplo, de diretoria que não vai ter auditor, só vai ter diretor, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa raciocinar também, levar em consideração para compreender que os servidores que sempre fizeram parte da casa, exercendo auditoria governamental, eles são legitimados para continuar exercendo sua auditoria governamental. Eu não queria entrar assim no aspecto jurídico, porque acaba ficando enfadonho, acaba ficando chato, essa questão de ponderação de princípios e tal, mas o raciocínio que o nosso gabinete faz em cima da situação excepcional que nós temos no estado de Alagoas é esse daí. Tá? Se Vossa Excelência me perguntar preliminarmente a nulidade processual, infelizmente eu acho que não há nulidade processual nos autos. Não há nulidade processual. Concordo que nosso tribunal precisa ter um corpo de auditores de controle externo muito maior. Eu concordo plenamente, né? Mas a gente tem que ponderar as nossas capacidades orçamentárias, diversos outros aspectos que não estão aqui nos autos para que a gente possa analisar, né? De modo que, presidente, resumidamente, eu peço vênia ao Ministério Público nesse ponto para divergir, em que pese. Nós estamos tratando, inclusive, da diretoria específica, né, conselheiro? Que é a diretoria de fiscalização dos municípios, neste caso, né? Só para deixar isso pontuado, né? Nós estamos tratando da fiscalização de municípios, que é o caso do processo que tramitou apenas pela DEFAFON. É isso? Eu, basicamente, também entendo. Nós temos um diretor hoje, na DEFAFON, que é um funcionário da casa desde sempre. Inclusive, já participou de auditorias. A vida inteira, né? A vida inteira, Eu não desqualifico esse servidor como titular e que possa efetivamente exercer as suas funções. Mas está aberto aqui. Vossa Excelência, então, não acata a preliminar, não é isso? Pedindo vênia ao Ministério Público, o divijo do entendimento. Eu acho que isso não se coloca em votação, né? Se ele não acata a preliminar. Se não houver divergência. No meu caso, não. Tem alguma divergência? Por favor, conselheiro. Senhor presidente, a gente não vou me estender, não. A gente continua discutindo as mesmas coisas, aquelas coisas que eu sempre venho, passo a minha consignação aqui, né? O aspecto quantitativo, pelo que eu me recorde, no PAF, são 29 servidores. Lá tem 5 diretorias finalistas. Eu entendo que seriam mais, mas lá tem 5. 29 menos 5 é aritmético, 24. Se fosse só diretoria. Então, o tribunal, eu acho que 30, 50, talvez nem 100, consiga, né, dar vazão em tempo, né, recorde aos processos que o tribunal tem. Mas eu tenho certeza que o tribunal, a ideia é passar de 100, 200, quantos puder contratar pela via constitucional do concurso público. Pela decisão do Supremo, aí, doutor Enio, eu ia falar uma coisa, assim, eu não tenho
procuração. E nem o Ministério Público precisa. De fato, apesar de alguns processos falar, assentar a posição do colega, outros não, mas de fato essa situação sempre esteve presente e o Ministério Público não passa por cima disso. Nunca passou. Isso aqui eu reconheço, eu posso falar por mim, evidentemente. Então, tem um corte. Modulação temporal tem um corte. O corte foi a publicação da data de julgamento em 2022. Aí veio a lei orgânica do tribunal que trouxe aquele requinte de maldade, a própria lei orgânica do tribunal. E, por derradeiro, o tribunal já reconheceu isso. Tanto é que foi dado posse a um diretor concursado na DEFAFOI. Então, o tribunal já reconheceu isso. Já está reconhecido pelo tribunal que alguma coisa não está certa. Com todas as considerações, as dificuldades do tribunal. Excelência, eu mantenho meu posicionamento daquelas minhas consignações aqui, minha posição que sempre deixo, que haveria sim nulidade aí na tramitação dos autos em razão dessas situações, não só dos processos mais novos, mas todos aqueles em que houve, e a coisa não começa, não é nem só do encaminhamento, mas do próprio falecimento, da oportunização do contraditório, que também é feito, o servidor não concursado. Acho que até isso a gente está julgando, como julgou um processo, ele apresentou defesa intempestiva. Eita, mas quando eu fui citado por um servidor incompetente. O tribunal é obrigado a reapreciar, ou por espontânea própria, ou com uma coisa vindo de fora para dentro, obrigando o tribunal a cumprir a legalidade. É nesse aspecto que eu me preocupo. Eu até não falo nada, mas parece que é aquilo que sempre eu venho consignando, senhor presidente. Nesse aspecto, eu só não tenho nem como botar em sentido contrário, senhor presidente. Desculpe. Eu só queria fazer uma consideração, excelência, naturalmente sem criar polêmicas, que nós, quando nomeamos um diretor quadro jovem, porque nós entendemos que ele está no mesmo grau dos demais que exercem as diretorias, a DEFAFUN e a DEFAZENF, né? Esses são três que hoje nós entendemos, pelo menos na presidência, que tenho conversado com alguns outros conselheiros que entendem também que esses estão no mesmo patamar dos concursados. Como é que pensa o conselheiro Otávio, então, que houve a divergência? Mas olha, eu acho que essas decisões, elas são feitas e elas dão uma decisão unilateral, o judiciário é o judicial, o Supremo é o Supremo, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração a condição de cada tribunal. E essa discussão pode levar, o problema que for. Agora eu estou com essa estrutura. Como é que você quer que eu cumpra aquilo de imediato? Tem decisões do próprio Supremo que levam 1 ano para ser cumprida, dá legislação, cria uma lei que daqui não sei quanto tempo para se adaptar. Eu acho que a gente, nosso caso específico, tem um tempo de adaptação. Nós todos estamos trabalhando para acontecer isso, mas eu acho que tem que ter o entendimento de todos. Se a gente pensar que a gente vai cobrir um santo para descobrir outro, é que na linguagem popular é isso. Na hora que você vai atender uma coisa para ficar bonitinho e a gente não funcionar, volta a minha teoria. Eu quero que funcione o tribunal. Quem quiser vai para a justiça e a gente vai discutir a nossa situação naquele momento. Eu não posso fazer chover. A gente, naquele momento lá, tinha uma quantidade X de servidores dentro do próprio concurso. Não pôde aquele. Essa é a realidade. Né? Os tribunais, a grande maioria, devolve dinheiro de tanto dinheiro que tem. Então, essa é a realidade da gente. A gente sabe, a gente tem um monte de ferramentas em termos de informática, gratuitamente cedida pelos tribunais mais, vamos dizer assim, preparado de TI, que a gente não pode utilizar, e Vossa Excelência sabe disso por questões financeiras. É uma coisa que a gente quer, não. Agora, tem que ter um entendimento que esse tempo de maturidade possa até pensar de a gente estabelecer um tempo. Presidente, vamos então fazer um prazo, isso aqui, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, para que a gente possa atender ou discutir o assunto. Ou qualquer coisa assim, mas eu não acho
que a gente vai inviabiliza um trabalho, para os outros trabalhos todinho, porque a gente vai atender o bonitinho para funcionar, e a gente virar o faz de conta, continua sem efetividade. Na minha cabeça, o tribunal tem que ter efetividade. Quem se sentir ferido, que vá discutir o assunto do judiciário. A gente tem a procura PGE, a gente tem advogado aqui, vamos discutir o assunto. Mas nós todos, o pleno, o tribunal em si, tem que dar exemplo de efetividade. A gente não pode parar um processo, na minha concepção, porque naquele momento a gente não pôde atender. Então para todo mundo ficar aqui esperando. Eu não consigo entender desse jeito. Eu consigo, sim, a pessoa que servia, e é um momento de discussão, eu tenho esses servidores que é o estabilizado, e eu tenho o outro. A vida inteira serviu. Isso é um assunto que qualquer advogado briga até morrer. Quer dizer, ele fedia, porque agora o nome botar o nome de estabilizado, a assinatura dele não serve para nada mais. Não existe. Ou a gente vai fazer uma adaptação. Bota os diretores todinho que quer, e bota o diretor geral, por exemplo, o Hércules, que é o diretor, e ele reassina o que todo mundo assinou. Aí a gente está fazendo, me desculpe, é uma hipocrisia, mas resolve o problema? Vamos resolver. Ele não é efetivo? Então bota ele para reassinar o que o diretor assinou. Mas o tribunal, o que eu quero dizer, é que o tribunal não pode parar de trabalhar. Isso é que não pode. Qualquer solução serve, mas parar de trabalhar, eu sou completamente contra. Isso aí eu acho que a gente tem que enfrentar as situações de acordo com as nossas necessidades. A nossa realidade, na verdade. Então, é assim que eu penso. Vossa Excelência então concorda com a avaliação feita pelo conselheiro? Concordo, claro. Conselheira Maria Cleide. Sinceramente, às vezes eu fico até triste em estar ouvindo esse tipo de discussão ainda, com uma coisa que já foi pacificada aqui por esse pleno. Realmente, eu acho que a gente fica batendo numa situação que só vai retroagir. Porque estamos analisando hoje prestações de conta de 2023. Você imagine que avanço aconteceu. Por que está acontecendo esse avanço? Justamente por essa situação que está acontecendo no Tribunal de Contas. Estamos hoje com a diretoria que está funcionando, que está dando um resultado. Então, está se esquecendo do ponto principal, resultado. Então, eu fico ainda triste com essas discussões. Entende, presidente? Eu acato, assim, eu entendo plenamente a posição do eminente conselheiro, mas vamos ser coerentes, né? Vamos ver a nossa atual realidade. Então, eu acompanho integralmente a posição do conselheiro Rodrigo, a indignação do conselheiro Otávio. Fique indignado. Me associo e digo que nós estamos no caminho certo e pretendemos continuar assim. É assim que eu entendo, presidente. Conselheira Renata. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu acredito que a ponderação feita pelo conselheiro Otávio poderia ser discutida para que se defina um prazo para adequação às normas dentro das possibilidades do tribunal. E se tem um horizonte de adequação, tendo em vista que atualmente o tribunal não consegue, de imediato, atender o que preconiza a decisão do Supremo, sem paralisar o trabalho dessa casa que tem apresentado as prestações de conta em tempo hábil. Esse é o meu posicionamento, senhor presidente. Na minha visão, desculpe se ter intrometido, que eu sei que é uma decisão de presidente, mas eu acho que está no momento, essa discussão aqui, de pedir uma audiência para o governador, por que não estende, então, a quantidade de pessoas concursadas, que é de vez das 32 vagas, que perdemos uma, e governador, a situação é essa, tem uma decisão assim, tem uma assim. Eu vou precisar de mais de X pessoas, que eu não sei se, mas eu acho que tem bastante, pode aproveitar do próprio concurso. E a gente colocar mais 10, mais 12, mais 4, mais 20, seria um somar. Eu acho que seria, é uma sugestão minha, que a gente possa fazer esse tipo de questionamento. Só fazer um contraponto aqui, conselheiro. Mas apareceu que precisa fazer um contraponto, que isso não depende só de uma conversa nossa com o excelentíssimo governador.
Isso foi um projeto de lei aprovado, que deu o número, o impacto financeiro que nós tínhamos que enfrentar. Nós tivemos uma lei que criou o concurso público, de forma que não tem essa velocidade da simplicidade que nós gostamos. Não, velocidade não, claro. Não tem essa situação tão mágica para a gente resolver, né? Precisa de uma coisa um pouco mais estruturada, um pouco mais cuidadosa e cautelosa, para que a gente primeiro crie aqui um entendimento muito musculoso, muito maciço, muito consistente para poder enfrentar isso junto ao Executivo e ao Legislativo também, que são dois pontos importantes. A conselheira não quis caçar a palavra Vossa Excelência, não, por favor. Por favor. Presidente, longe de mim, nem sonho, nem pesadelo, isso passou pela minha cabeça, senhor presidente. Agora, quero falar uma coisa, não se chateie comigo, porque eu sei que Vossa Excelência é homem forte, do caixa forte. Mas veja só, havendo impossibilidade editalícia de se chamar, ou de aumentar o número, talvez uma possibilidade é de se refazer um outro concurso, inclusive buscando preencher a vaga no órgão ministerial, não é isso? Tem uma vaga em aberto. Eu sei que ia atrair muitos interessados para esse concurso. Uma boa sugestão que Vossa Excelência traz. Não estou indo, só não adere. Não é uma demanda do Ministério Público no momento. Vou ser bem sincero. Eu acredito hoje que o Ministério Público, ele de forma alguma, é um gargalo no tribunal. Eu acredito que a gente consegue dar vazão nos processos, melhorando um pouco a nossa estrutura administrativa. O presidente já tivemos contatos com a Assembleia Legislativa, temos um projeto de lei para melhorar a estrutura administrativa do Ministério Público. Eu acredito que a gente dá vazão aos processos, mesmo com o quadro desfalcado, né? Sendo bem sincero, o meu desejo é ver a parte técnica, a área instrutiva do tribunal mais robusta, para que a gente tenha relatórios mais consistentes, consiga fazer fiscalizações mais efetivas, ampliar o nosso campo de atuação. Eu acredito que a prioridade do tribunal hoje ao meu ver, eu vou dar a minha opinião pessoal como procurador-geral, é o fortalecimento da área técnica, e enquanto a área técnica não estiver mais fortalecida e atuando de forma regular, essa vaga do Ministério Público, a não ser que todos os meus colegas me vençam no Colégio de Procuradores, né? Que aí eu não tenho o que fazer, eu sou um democrata, né, presidente? Aí não é uma demanda... Não foi nesse sentido, não. Não é uma demanda minha, enquanto procurador-geral, para encher esse cargo no momento. Tem mais interessados no concurso, mais, foi nesse sentido, doutor. Não foi que o Ministério Público é gargalo, não. Longe de mim, fala isso. E nós derivamos um pouquinho. Então fica vencido essa proposta ministerial, sentido não foi acatada essa preliminar com relação à nulidade do processo. Vossa Excelência botou uma palavra para relatar. Presidente, a segunda parte da fala do conselheiro Otávio, ele aí mesmo aí na sua explosão aí, falou algo que talvez o tribunal possa pensar sobre isso. A questão do que é exigido é que um efetivo assine. Se um efetivo assinar, está válido. Então, isso que o senhor falou, talvez o tribunal possa refletir a respeito de como até regularizar de uma forma... Mas todos os relatórios são assinados por um efetivo. Todos eles são assinados pelo efetivo da diretoria. Todos são. Nós estamos falando sobre a condução do diretor da pasta, e não do agente que está lá trabalhando. Ele assina o processo. Eu estou falando nessa parte onde as duas coisas acabam se encontrando, né? Tanto a questão da decisão superior quanto do que consta da lei, por exemplo, que é isso. Então, se o efetivo suprir essa situação, a rigor não estaria descumprindo nenhum entendimento, nenhuma decisão e nem o que é obrigatório pela própria legislação do tribunal. Talvez o tribunal deva pensar a respeito disso. Eu entendi o alcance da Vossa Excelência agora. Desculpa, agora eu entendi. Isso, presidente. Muito obrigado. E podemos verificar isso. É uma forma de... Podemos ver isso. Até verificar a situação. É muito problemático para o tribunal. Então. Conselheiro, por favor.
Presidente, superada a preliminar. Sim. O conselheiro já terminou o relatório. Então, superada a preliminar, eu vou só dar o parecer de mérito do Ministério Público no processo. Doutor Enio, desculpa. Então, superada a preliminar. A manifestação do Ministério Público nos autos foi divergente em relação à unidade técnica, tendo em vista que, no juízo do membro do Ministério Público que autuou no processo, foram detectadas irregularidades graves, a exemplo do resultado orçamentário deficitário, com ausência de recursos suficientes para cobrir as despesas e a execução de despesas orçamentárias no valor de aproximadamente 21 milhões de reais, bem como a abertura de créditos adicionais no valor aproximado de 20 milhões de reais, sem a devida arrecadação. Ademais, aponta a ressalva, né, também já trazida, aí eu não vou ser repetitivo, as ressalvas trazidas já também pela unidade técnica, né, pedindo que sejam, né, feitas determinações de correções e recomendações do gestor, bem como procedimentos de monitoramento e aplicação de sanções. Complementa também pedindo a representação do Ministério Público Estadual, tendo em vista a sua competência para apurar eventual ato de improbidade administrativa. Essa manifestação, senhor presidente. Relator, por favor. Presidente, dando encaminhamento, portanto, ao voto. A gente fez análise da documentação obrigatória, constatamos a ausência de extratos bancários no valor total de R$458 mil. Fizemos análise do parecer de controle interno e ele enfrenta todos os pontos definidos na Instrução Normativa 03/2011, de modo que nós acolhemos. Estou fazendo também uma leitura bem sucinta, viu, presidente? Para a gente, em razão do adiantado da hora. Fizemos análise dos instrumentos de planejamento, da PPA, da LDO, da LOA. Verificou-se que na LOA as despesas e as receitas foram fixadas em R$282 milhões. Foi verificado o resultado orçamentário deficitário no valor de R$21.815.000. Destacamos nesse contexto principalmente a origem de transferências correntes, cuja previsão inicial foi 246 milhões. Todavia, só atingiu uma arrecadação de 198 milhões de reais. Passamos também pela alta dependência econômica do município com relação às receitas tributárias, execução de despesa, com relação à alteração orçamentária, foi verificado que atuou dentro do limite fixado na legislação, no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Com relação ao superávit financeiro, verificamos a abertura de créditos no valor de 74.300 e de 768 mil, totalizando o valor de R$842 mil. Abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação no valor de R$20.243.000, sem a comprovação do excesso correspondente, configurando infringência ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320/64. Houve análise dos restos a pagar, da dívida consolidada líquida, tudo dentro dos especificados na legislação. Resultado da execução financeira também. Análise patrimonial do município. Aqui especificamente, presidente, neste ponto, nós destacamos que a diretoria técnica constatou que o gestor deixou de enviar extratos bancários, apesar de reiterado em diligência e ter apresentado defesa,
ainda ficou faltando a comprovação de R$ 458.809. Assim sendo, entende-se que não se trata de mero descumprimento formal, mas da não comprovação da integridade patrimonial da unidade orçamentária referente a saldo bancário. Isso aqui é um ponto crítico, né, de vulnerabilidade na prestação de contas, análise da dívida ativa, ativo imobilizado, resultado patrimonial. Por fim, limites constitucionais, a gente verificou o cumprimento do limite no financiamento da manutenção e desenvolvimento da educação, cumprimento dos limites com relação ao VAF, ao VAT e ao VAR, com cumprimento do limite com relação à saúde municipal, financiamento da saúde. Do Odécimo também respeitou os limites constitucionais, despesa com pessoal dentro dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e dívida consolidada líquida também cumprindo, de modo que nós estamos trazendo voto, senhor presidente, com fundamento na abertura de créditos suplementares no montante de R$ 20.243.000, utilizando o excesso de arrecadação sem a comprovação de excesso correspondente, falta de extratos bancários no montante de R$ 458.000, déficit patrimonial de R$ 37.580.000, ocasionando uma involução de mais de 180%. Nós estamos trazendo voto no sentido da reprovação das contas. Estamos trazendo também nos autos recomendações com a finalidade de o gestor não cometer novamente as impropriedades, inconsistências e determinar a abertura de tomada de contas especial a fim de apurar a integridade de saldos bancários no valor de R$ 458.000, e como estou votando, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo, se manifesta para falar, por favor. Eu não ia discutir, eu ia votar, mas estou com a palavra. Excelência, diante dos encaminhamentos do conselheiro Rodrigo, do que ele constatou na análise das contas, eu tenho algumas situações aqui que acho que iria, nesse sentido, ter um pensamento um pouco diferente do conselheiro, mas até vou logo aqui acusar, porque na hora da colheita dos votos já faz né, senhor presidente, facilita. Dos motivos fortes para a reprovação das contas, eu aqui já peço desculpa se não ouvi essa parte, mas se... fato 1. Déficit orçamentário na ordem de quase R$ 21 milhões. Abertura de classes suplementares, isso o conselheiro falou, concordo com ele. A não comprovação de valores de cerca de R$500 mil dos extratos, concordo com o conselheiro. Há um registro aqui, apesar do valor ser pequeno, mas eu deixo aqui porque a ausência de um valor mente irrisório, mas fica registrado de R$ 36 mil de registro de receita arrecadada da dívida ativa. O descumprimento da educação, nos nossos cálculos, atingiu aquele patamar de 19,65, ao invés dos 25, mas aqui até por questão de boa-fé processual, a diferença aqui é que aquele gasto feito na parte administrativa pela secretaria, que aí a gente tem essa divergência, dos recursos da educação, da outra parte voltada ao Fundeb, da mesma forma que nas contas passadas, aqui também se gestou, ao invés de aplicar os 15% no VAT, aplicou apenas 10,26%. Então, eu entenderia isso como causa de reprovação, além de que não consta, pelo menos pelo que verificamos, a não ser que temos cometido algum equívoco, acredito que não há o certificado de regularidade previdenciária do ente, nem o judicial, então estaria irregular com a Previdência. E também, pelos nossos cálculos, a despesa de pessoal ele chegou a um montante de 56% e 15 centésimos, 56
0,15%. Então, esse fato também aqui nos daria como motivo forte para a reprovação, esses fatos das contas do gestor do exercício em apreço, senhor presidente. Isso seria já, novamente, antecipando o meu voto. Neste caso, eu consulto... No mérito, pela rejeição, certo? Pela reprovação. Eu apenas acho que acrescentei aqui o discordei do conselheiro, acho que quanto ao Fundeb Vaat, quanto ao pessoal e quanto à educação. E se o conselheiro falou e eu, perdão, não ouvi, quanto ao déficit orçamentário na ordem de 21 milhões. Claro, despesa de pessoal aqui da última forma em que eu declinei, senhor presidente. Conselheiro relator originário acata o acréscimo, que parece que há uma divergência com relação ao limite de educação, né? Isso aí. Com relação ao limite de educação, eu não acataria. Com relação à despesa com pessoal, foi ponto que não foi especificado pela diretoria, de modo que não foi concedido, pelo menos eu fiz aqui a verificação agora, não foi concedido contraditório ao gestor, o VAAT também não foi concedido contraditório, e o certificado de regularidade previdenciária também não foi concedido contraditório, de modo que esses pontos ficariam prejudicados na análise, haja visto que a própria diretoria, ao analisar, ela não considerou violados, né? Então, há uma divergência do acréscimo. Eu consulto o conselheiro Otávio Lessa. Como é que ele acompanha? Como é que ele vota? Ele não concordou. Voto com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheira Renata. Relator. Vencido as observações do conselheiro Anselmo, no mérito permanece igual. Vence o conselheiro Rodrigo. Vossa Excelência, contou com a palavra. Presidente, sem mais pauta. Antes de passar a palavra, eu devo informar a Vossa Excelência que o conselheiro substituto, doutor Alberto, que tem pauta, pediu o adiamento em função da urgência que precisou sair. Conselheira Renata, por favor. Presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio, representante do Ministério Público. Hoje eu trago para relatar o processo TC 7946-2024, que trata de denúncia anônima protocolada nessa Corte de Contas em 15 de maio de 2024, por meio da manifestação 43/2024, oriunda da ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em face da Prefeitura Municipal de Coité do Noia. Em razão de supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços 8/2022, cujo objeto era a contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza urbana no valor de R$ 2.479.824. Conforme os autos, o denunciante apresentou relatos sobre a denúncia, alegou que a empresa vencedora do certame não comprovou a condição de beneficiária da tributação do Simples Nacional, bem como apresentou documento supostamente falso e outras irregularidades, sem anexar nenhum documento comprobatório. Os autos foram distribuídos por sorteio eletrônico a essa relatoria e encaminhados à presidência, que concedeu o juízo positivo de admissibilidade em 20 de maio de 2024. Em 21 de maio de 2024, o Ministério Público de Contas, por meio do parecer 2174/2024, da lavra do procurador Gustavo Santos, apontou o não preenchimento dos requisitos mínimos para prosseguimento do feito, considerando a ausência de documentos comprobatórios para fim de admissão da denúncia. E o processo retornou a este gabinete em 22 de maio de 2024. É o relatório, senhor presidente. Presidente, conforme já trazido em relatório, manifestação do Ministério Público nos autos, entendendo, por intermédio do parecer 2174/2024, entendendo que a presente representação não cumpre os requisitos de admissibilidade. Em razão disso, nos manifestamos pelo arquivamento do feito e pedindo o envio apenas das informações à diretoria técnica, a fim de que sirva como parâmetro para eventualmente inclusão em uma fiscalização, ou quando for feita uma fiscalização naquela municipalidade, poder servir como parâmetro de materialidade. Apenas isso, senhor presidente. Relatora, por favor. Conforme também corroborado pelo Ministério Público, não houve o preenchimento dos pré-requisitos para a admissibilidade da presente
denúncia, pois não houve a qualificação do denunciante e não foram apresentados documentos comprobatórios das supostas irregularidades. Assim, não restam satisfeitos os requisitos necessários, razão pela qual deve ser arquivada sem análise do mérito. Diante do exposto e considerando que o processo seguiu todo o trâmite estabelecido pelos regimentos desta Corte, eu voto no sentido de não admitir a presente denúncia, conforme a lei orgânica deste tribunal, cientificar os interessados do inteiro teor, determinar o arquivamento, publicar a presente decisão e acato a sugestão do Ministério Público para que esse processo seja um ponto de controle junto à diretoria de fiscalização. Em discussão, o voto trazido pela conselheira Renata. Encerra a discussão, submeta à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, seria apenas esse processo para relatá hoje. Retomando a ordem, aqui em função de eu chegar um pouco mais atrasado, o conselheiro Anselmo relatar. Excelência, continuo, infelizmente, sem poder relatar ainda, senhor presidente. Conselheiro Instituto, doutora Ana Raquel. Sim. Doutor Sérgio. O processo a relatar. Não havendo mais processo a relatar, passo a palavra a Vossas Excelências em explicações pessoais. Não tendo quem dela queira fazer uso, convoco os senhores conselheiros, as senhoras conselheiras, o membro do Ministério Público para a próxima sessão em horário regimental, encerrando a presente. Bom trabalho a todos no restante da semana. E bom carnaval também, né? E depois do carnaval, porque brinquemos o carnaval com harmonia, com passividade e com ponderações.